nossas Bíblias, Mateus capítulo de número 5, verso 8. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Deus nosso Pai, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração agora e nos ensine o que significa ser alguém limpo de coração. E que nós mesmos sejamos encontrados, ó Deus, com essa marca. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos procurando saber o significado de uma vida distintivamente cristã. Não sejam como eles. Essas são as palavras numa linguagem mais atual quanto aos desafios referentes a o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, 6 e 7. O que nós partilhamos, né, com os seres humanos, com todas as pessoas, de certas características, ou seja, a nossa humanidade. Somos seres humanos e nós partilhamos com todos os seres humanos certas características. Nós temos um perfil, há muita coisa que somos semelhantes a todos, independente de credo, de religião, essencialmente temos características, um perfil. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui, no capítulo 5, capítulo 6 e 7, talvez não haja lugar na Bíblia em que isso esteja tão claramente definido, tão belamente demonstrado e tão desafiadoramente também colocado como aqui nesses capítulos, o sentido de ser um discípulo de Jesus. Não sejam como eles, não no sentido arrogante, não no sentido de que nós somos uma casta, os discípulos de Jesus, os crentes no Senhor Jesus são uma casta superior de pessoas neste mundo, absolutamente, essa não é, muito pelo contrário, é que são exatamente aqueles que se consideram tão miseravelmente perdidos, que eles vão a Deus, eles buscam a Deus, eles querem serem transformados, eles querem uma vida diferente. Então, nós estamos tentando olhar para esse texto e a nossa oração é no sentido de que a gente entenda isso e a gente aprofunde cada vez mais o nosso desejo de sermos como de fato os discípulos de Jesus devem ser. E eu sempre começo mostrando nessas bem-aventuranças que há uma sequência aqui. Vou fazer novamente. A porta de entrada no reino é a humildade. Por isso ele começa exatamente com esta bem-aventurança no verso 3. Bem-aventurados são os humildes, ou bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde de espírito é perceber que não há qualquer retidão em minha pessoa, não existe nenhum mérito no que eu faço, e eu tenho consciência exatamente disso. Se colocado face a face com Deus e com a sua santa lei, a sua santa justiça, eu estaria e me reconheceria completamente perdido, ou seja, não tenho nada a fazer, ou tudo que eu faço, na verdade, por estar misturado com o pecado, é abominação perante Deus, e por isso
A porta de entrada no reino é somente para aqueles que se consideram e que realmente reconhecem que precisam de Deus e que não há mérito algum. Isso é humildade, isso é ser humilde de espírito nesse sentido aqui, que o Senhor Jesus está nos mostrando, é o verdadeiro sentido de humildade. Mas não somente isso, se eu me reconheço assim, me entendo assim, à luz da verdade que me é mostrada na sua palavra, eu caio em desespero, em choro, em lamento. Por isso o segundo é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Deus limpará certamente dos olhos já aqui as lágrimas, essas lágrimas. Ele vai confortar a estes que choram por causa dos seus próprios pecados e que se reconhecem completamente perdidos diante de Deus. Então, isso basicamente é uma maneira diferente do Senhor Jesus nos mostrar o significado do início da vida cristã. É isso que, em outras palavras, aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre a conversão, e os evangelhos narram acerca de determinados momentos do início da vida cristã de muitas pessoas, ele está descrevendo em outras palavras dessa forma, né? Mas mais do que isso, mostro-me manso. E o que significa que agora já recebi uma visão autêntica de mim mesmo, entendendo que ninguém pode prejudicar-me, que ninguém pode ofender-me, que ninguém pode dizer algo demasiadamente pesado a meu respeito. É por isso que a terceira bem-aventurança é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Só eu sei quem de fato eu sou, só eu sei o quanto sou de fato odioso. E é justamente por isso que tenho fome e sede de justiça, é o próximo passo. Se eu me considero dessa maneira, me avalio dessa forma, então vai nascer, vai brotar no meu coração um desejo por Deus. Eu tenho fome e sede da justiça que Ele me dá, da qual eu preciso para estar diante de Deus. Já conheço a minha desesperadora condição diante de Deus e tenho sentido fome e sede de justiça que me reconcilia com Deus, que endireita a minha situação perante Ele, e recebi esta justiça e retidão pelos méritos de Cristo, não por causa dos meus méritos, mas de forma gratuita. E aqui a gente fecha na quarta bem-aventurança essa primeira parte das bem-aventuranças que a gente entende. Alguns comentaristas têm pontuado que até aqui, até a de número 4, são as bem-aventuranças que têm relação com Deus. Agora, a partir da quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, que vimos na última vez em que expomos aqui sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças tem a ver com a relação com as outras pessoas. Bem-aventurados são os misericordiosos. Veja, se eu já experimentei tudo isso de forma gratuita, Deus colocou essas graças em mim, e eu desejei, na medida em que Ele foi operando no meu coração, numa interação profunda entre, em primeiro lugar, a vontade de Deus, mas a minha vontade, a disposição do meu coração, a minha natureza interior, já pela ação do Espírito de Deus, eu respondo desejando também uma vida diferente. E essa é a atitude em relação aos meus semelhantes. É claro que a minha atitude em relação às pessoas em minha volta, ela será mudada. Eu não posso continuar vendo as pessoas como antes. Agora vejo todas elas com os olhos cristãos. Vejo-os como vítimas e escravas do pecado, de Satanás e do mundo. E esse é o olhar que nós somos chamados, nós somos desafiados agora, já que em relação a Deus, o nosso coração, a nossa vida mudada, o nosso mundo interior transformado,
Agora eu vejo as pessoas diferente. É por isso que ele, nessa segunda parte, ele começa: bem-aventurados os misericordiosos, e agora, bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração. Jesus diz que são completamente, intensamente, que aí significa ser bem-aventurado, né? É ser completamente, intensamente feliz, mais do que uma mera felicidade que as coisas exteriores, as coisas fora de nós podem nos dar. Isso é uma palavra que tem uma rica tradição dentro do conceito bíblico, desde os salmos bem-aventurados, né? O salmo de número 1, o salmo de número 2, 3 repetem, e alguns dos salmos tem todo esse contexto, e no contexto do Antigo Testamento, é a ideia de completude, é alguém que é intensamente, completamente satisfeito, feliz. São assim os limpos de coração, não os que têm um grande intelecto, têm muitos bens nesta vida, não, nem os piedosos que levam a sério a sua religião, embora isso não esteja errado em si mesmo. Veja, mas bem-aventurados são os limpos de coração. Vamos olhar bem de perto para essa sexta bem-aventurança, palavra por palavra. O que o Senhor Jesus está querendo nos dizer aqui? E o Dr. Martin Lloyd-Jones, como já mencionei, faz um dos melhores comentários, as melhores mensagens sobre o Sermão do Monte inteiro, e ele diz que o coração é central no cristianismo, e é verdade, isso tem um peso, essa palavra coração tem um peso muito grande na religião cristã, ou na religião bíblica. No Antigo, no Novo Testamento, o coração é um termo central. O Evangelho lida exatamente com o coração. O Evangelho de Jesus Cristo interessa-se pelo estado do coração. Toda a ênfase da Escritura recai sobre ele. O que é o coração, segundo a Bíblia? É claro que não tem o sentido biológico, físico, que desde a Revolução Científica, desde a medicina moderna, a biologia moderna do século 17, 18 para cá tem, né? Ninguém que falasse do coração no contexto bíblico, no contexto dos tempos bíblicos, apontava para um órgão aqui do lado esquerdo do peito, absolutamente. O que ele entendia quando falava de coração? O coração é o centro da personalidade, segundo a Escritura, é a fonte de onde brota tudo que se segue. Por isso Salomão, nos Provérbios, ele diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, segundo a Escritura, inclui a mente. Há textos que falam do coração como se a gente hoje poderia entender como sendo a nossa capacidade de raciocinar, de pensar. A nossa mente inclui a vontade, a nossa volição, a disposição para fazer as coisas. Isso inclui o coração, segundo a Bíblia. Inclui também as emoções, certamente. Essa palavra descreve o ser humano em sua totalidade. Por isso, na Bíblia, o coração é central. E por isso essa bem-aventurança diz: bem-aventurados os limpos de coração. Mas a Escritura também nos diz algo muito importante sobre o coração. Na verdade, é algo horrível sobre o coração. Segundo a Escritura, o coração do ser humano não é bom. Não é bom. Sabe essa história que comumente a gente ouve? Pastor, ele tem um coração bom. Não tem. Não tem. Teologicamente, nosso coração não é bom. O profeta Jeremias diz que ele é desesperadamente corrompido. A queda foi exatamente não a transgressão de alguns mandamentos externos, uma oposição que foi feita ali circunstancialmente, não, algo mudou na estrutura do ser humano, mudou o coração.
ele se tornou corrompido, corrupto. Nosso Senhor Jesus Cristo concorda com isso. Nos evangelhos, no evangelho de Marcos, se você abrir lá, no capítulo de número 7, verso 21 e 22, numa discussão com escribas e fariseus, eles sempre estão ali. Jesus teve alguns famosos embates com eles. Ele diz o seguinte, sobre cerimônias exteriores, sobre comida, isso e aquilo outro, e os fariseus, escribas, os religiosos, os anciãos estavam tão preocupados com esses aspectos externos da religião, e que tinha a sua importância, é verdade, mas Jesus diz, isso não é o ponto principal, porque ele diz que é de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e a soberba e a loucura. É essa a linha divisória entre o pensamento cristão e o pensamento secular. Desde o iluminismo, no século XVIII, quando começou-se a pensar muitas coisas à parte da religião, pelo menos aquela que estava estabelecida, com muitas falhas, obviamente, mas também de uma maneira distanciada de Deus, filosofias, ideologias e utopias sociais, políticas, econômicas, tem entrado na mente das pessoas de que o problema do mundo é o ambiente em que vivemos. Famosa, não é uma frase, às vezes, que é atribuída a Jean-Jacques Rousseau, filósofo genebrino, que viveu na França, século XVIII para o século XIX, que o homem é bom, mas é a sociedade que o corrompe, embora não seja dele essa frase, que é atribuída erroneamente muitas vezes, mas expressa muito bem, numa frase, o que de lá para cá, todas as políticas públicas, todos os tipos de utopias foram criadas, foram fundadas neste mundo, e que nos influenciam os educadores de hoje, a maneira como se aborda o ser humano. Então, somente as pessoas pensam que, mudando o homem, que nós mudamos o homem, se tão somente mudarmos o ambiente em que ele vive, se o tirarmos das condições sociais opressivas, ou se enchermos os seus bolsos de dinheiro, tudo será resolvido. Essa teoria, essa utopia, essa ideologia, ou essa filosofia, sei lá que nome que a gente dá, ela é desmentida pelas primeiras páginas das Escrituras Sagradas. Foi do paraíso, foi no paraíso, quando todas as condições sociais, todas as coisas eram perfeitas, estava tudo muito bem. Foi nesse estado que o homem caiu. Foi dali que ele pecou. Tudo estava maravilhosamente bem, mas nosso Senhor diz: bem-aventurados os limpos de coração. Agora, nós não nascemos limpos, muito pelo contrário, o próprio Davi diz no Salmo 51, verso 3, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, como é que o coração pode ser limpo, segundo a Escritura? Como nós podemos nos ver livres desta condição terrível? O coração, segundo a Escritura, ele é purificado. Este processo de restauração da nossa vida acontece de 4 formas. Este processo que é aplicado a nós pelo próprio Espírito de Deus. A única maneira, não é possível mudar as pessoas de fora. Não há
uma técnica que a gente possa desenvolver. A gente pode conseguir algumas melhoras, a gente pode, sem dúvida, com muitas ciências que foram se aperfeiçoando e tornando-se profissões, pessoas têm ajudado realmente a minimizar os efeitos terríveis, noéticos, os efeitos do pecado na vida humana. Inegavelmente, graças a Deus, por sua graça comum, Ele tem distribuído dons, talentos para pessoas e muita coisa, mas essencialmente nós não podemos ser mudados por uma técnica, por uma ideia, por um amontoado de teorias. Nós não podemos ser. Primeiro, nós somos mudados pela operação do Espírito na nossa natureza, operando uma natureza santa no novo nascimento. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, João capítulo 3, quando ele chegou diante de Jesus, incomodado, porque alguma coisa já o estava incomodando. Jesus não titubeou, não falou fez uma construção, uma ideia, não, ele simplesmente disse: você precisa nascer de novo, nascer de cima, nascer do alto, é pelo Espírito Santo. Vento sopra onde quer, assim é o nascimento do Espírito, você não percebe, mas é uma ação de Deus no coração. Segundo, ao conceder uma fé salvadora que une o seu possuidor a Cristo Jesus, ao Cristo que é santo. Primeiro ele age no coração, predispondo um coração que não gostava das coisas de Deus, que não tinha prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo de número 1. Ali é essa em miniatura, de uma maneira lá do Antigo Testamento, falando disto que é mostrado de uma maneira muito mais clara, muito mais ampla, com muita clareza, a ideia de regeneração. Porque ter prazer na lei de Deus, como diz o Salmo de número 1, é só para quem tem um coração transformado. Nós não gostamos de lei. No fundo, não gostamos da lei, não gostamos de restrições. A sociedade não gosta, o homem sem Deus não gosta, mas somente o homem purificado, com o coração transformado, com a mente mudada, ele tem prazer na lei do Senhor. E agora lhe é dado também a fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas não é só isso não vem de vós, a fé não é nossa, isso não vem de vós, é dádiva, é dom de Deus. Por isso, se você não tem fé, peça a Deus, diz Tiago, que a todos dá liberalmente. Terceiro, aspergindo o precioso sangue de Cristo que limpa a nossa consciência. Esses são os limpos de coração. Ou seja, essas duas partes são subjetivas, né? Ou seja, elas ocorrem em nós, em nosso interior. É colocado o seu Espírito em nós, e nós passamos a gostar da lei, a buscar a Deus, isso é fé. E agora, o que foi feito por mim, na morte de Cristo, na vida e morte de Cristo, então agora eu me aproprio, ou isso foi feito para mim. E quarto, por um longo processo de santificação, de modo que por meio da sua ajuda, nós mortificamos a natureza pecaminosa e vivemos para Deus. Nas palavras ou numa teologia um pouco mais ampla sobre isso, é isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados os limpos de coração. Quem são os limpos de coração? São estes que foram
a sua natureza, o seu coração foi tocado pelo Espírito Santo, e eles, portanto, demonstram fé, confiança no que Cristo fez por elas, e o sangue de Cristo, que é um resumo, essa expressão sangue de Cristo é um resumo de toda a obra expiatória que Ele fez por nós, e portanto está diante de Deus, e é por causa disso, é com base nisso que nós somos aceitos por Deus, e temos comunhão com Ele. E agora, por causa disso, nós estamos nos limpando, enquanto vivermos neste mundo, enquanto estivermos vivos, ou até quando o Senhor Jesus voltar. A característica principal do cristão, deste que é diferente, é buscar a santidade. Ele busca a santidade, busca a santificação. O que é a santificação? É que aqueles que foram limpos, estão limpos por causa do sangue de Jesus, eles vão também se limpando das suas práticas pecaminosas. É assim que Deus nos fez, foi para isso que Deus nos criou. João diz em sua primeira carta, lá no capítulo 3, no verso 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo, olha aqui, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Em outras palavras, segundo João, o cristão se purifica agora porque é puro, e é o que ele há de ser no final. Por isso nós devemos usar todos os meios legítimos, os meios de graça, para nos purificar dia a dia do pecado. Em outras palavras, João está dizendo, nós somos puros, porque Deus nos purificou, mas por causa do pecado, e porque nós somos pecadores, nós ainda temos algumas impurezas, e assim é a marca, é a evidência de que alguém foi purificado pelo Espírito de Deus, é que ele busca a pureza. Enquanto viver neste mundo, ele buscará ser puro. Uma característica dos filhos de Deus. Então, o que é essa pureza de coração? Vimos como isso acontece, como é que isso se dá, mas não definimos ainda. Segundo um outro comentarista muito bom, A.W. Pink, ele diz que pureza espiritual, pureza de coração, pode ser definida como afetos indivisíveis, sinceridade, genuinidade, simplicidade. É o oposto de sutileza e duplicidade, pois a piedade genuína deixa de lado não apenas o ódio e a malícia, mas a astúcia e a hipocrisia. Não basta ser puro em palavras e comportamento externo. A pureza de desejos, motivos, intenções é o que deve principalmente caracterizar o Filho de Deus. Aqui está então um teste mais importante para cada cristão que professa a fé cristã para aplicar-se a si mesmo. Diz Pink: fui liberto do domínio da hipocrisia, meus motivos são puros e intenções são genuínas, minhas afeições são colocadas nas coisas de cima, as coisas de Deus. Encontro-me com o povo do Senhor para ter comunhão com Deus, ter comunhão com o povo de Deus, ou para algum outro motivo espúrio qualquer. O Senhor Jesus, neste mesmo sermão, de uma certa maneira, ele toca nesse ponto, quando diz assim, lá na frente, no capítulo 6, dos dois senhores, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e as riquezas. Isso aqui é o contrário daquele que é singelo, puro de coração. Ele tem dois senhores, ele procura agradar, ele vive uma vida em duplicidade. Mas o apóstolo Tiago, que é meio irmão de Jesus, lá na sua carta, lá no capítulo 1, verso 7 e 8, ele fala de uma pessoa assim também. Ele chama de homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É o contrário de ser puro de coração. Alguém que, na linguagem do profeta Elias, alguém que está cocheando entre dois caminhos, que está querendo agradar a dois senhores, nas palavras de Jesus. O homem de ânimo dobre. Ele quer Deus, mas quer outra coisa também, no sentido de que quer agradar, como se deve agradar a Deus. Mas Jesus disse: bem-aventurados são os humildes de coração, os que choram, os misericordiosos, mas os puros de coração, os que não têm duplicidade, os que são genuínos, que não têm afetos divididos. Só um Senhor é colocado na palavra de Deus para nós respeitarmos. Um conselheiro cristão coloca de uma maneira muito interessante, faz uma pergunta: qual é o sol em que circula a minha vida? Qual é o amor maior da minha vida? Quando eu suspiro e digo assim: o que é mais importante para você? Quando eu digo assim: mas se pelo menos eu tivesse isso, então eu seria feliz. Ali tem um ídolo, que não é o Senhor. Carson também faz um comentário muito jóia sobre o Sermão do Monte, bem mais resumidozinho, mas traz algo mais perto de nós. Exemplos assim de como isso se dá muitas vezes, os nossos pecados que demonstram a nossa duplicidade de coração. Quando fica sabendo de um caso acerca de uma pessoa, se uma pessoa passou a perna em outra, em que medida isso lhe causa satisfação? Sabe aquelas situações em que a gente, assistindo alguma coisa, a gente às vezes revoltado por tantas coisas, a gente vê se dando mal, ou às vezes até coisas erradas acontecendo, mas porque nosso senso de justiça foi aguçado, foi uma pessoa. O que a gente diz? A gente tem satisfação na miséria. Você gosta de humor negro, ainda que seja muito engraçado? A que você se dedica com fidelidade? O que você deseja mais do que qualquer outra coisa? Que coisas e que pessoal você ama? Que pessoas você ama, você admira? Você olha assim: nossa! Até que ponto as suas ações e palavras são uma fachada do que há no seu próprio coração? Nosso coração, segundo Jesus, tem que ser limpo destas coisas. E qual é a bênção resultante? Os puros de coração, diz o texto, eles verão a Deus. Verão agora. Há um sentido de que nós experimentamos dessa maneira. É claro que a ideia de ver aqui, ela precisa ser entendida no contexto também de que o nosso Deus é Espírito, e de que ninguém jamais viu a Deus, mas é pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo que nós podemos vê-lo.
Paulo diz, no último versículo do capítulo 13 de sua carta aos Coríntios, da primeira carta: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Interessante isso, né? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Eu ficava pensando, mas isso, o espelho, né? Eu olho para o espelho, eu vejo claramente. É que a gente precisa entender que os espelhos lá do primeiro século, quando isso foi escrito, eles não eram de vidro, né? E todos, a gente se percebia. Os espelhos do primeiro século eram feitos de algum tipo de metal, a prata, o bronze. Então você olha assim, né? E você vê obscuramente. Tenta lá, pega uma bandeja muito bem polida, você vai ver o reflexo do a marca do seu rosto, algumas coisas, se o cabelo está muito errado, muito, né? Algumas coisas assim. Mas você, é por isso que ele diz que essa é a imagem que a gente tem. Não pegue a imagem do espelho do século XX, do século XXI, ou da invenção do vidro e das composições de um espelho do tempo moderno. Hoje nós vemos a Deus assim obscuramente, as coisas de Deus, as coisas que a gente não entende, né? Certas coisas. Por que eu tenho que ficar com essa máscara? Por que esse vírus, essa coisa? Por que isso acontece? Há coisas que a gente não entende muito bem, a gente vê obscuramente as coisas que Deus faz, as coisas de Deus. O crente simplesmente faz como o profeta Abacuque: eu vou me colocar na minha torre de vigia. Capítulo 2, é um texto importante para os nossos tempos. O profeta Abacuque, olha lá, tem lá, profeta Abacuque, viu? Está lá, no finalzinho da sua Bíblia, do Antigo Testamento, você vai encontrar o profeta Abacuque, 3 capítulos simplesmente, lê o capítulo 1, capítulo 2, e o 3 também, né, são 3, mas o capítulo 1 coloca os problemas, do sofrimento, as coisas acontecendo, ele não entendendo nada. Aí no capítulo 2, ele diz assim: vou fazer o seguinte, eu vou me colocar na minha torre de vigia, lugar alto, observar. Provavelmente ele está falando literalmente algo que ficava lá nos muros de Jerusalém. Ele está vendo aquilo: eu vou fazer como aquele atalaia, eu vou ficar na minha torre de vigia, eu vou vigiar, vou ver o que Deus vai me dizer, o que Deus vai me falar. E Deus falou com ele e disse o seguinte: o justo vive pela fé. Paulo usa isso depois Paulo não poderia usar João, né? Em Romanos capítulo 1, verso 16, 17. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Só isso. Essa foi a grande revelação. Confie em mim. Nós vemos obscuramente, mas um dia, diz Paulo, nós veremos, nós conheceremos muito melhor as coisas. Mas o que é interessante é que os limpos de coração, diz, eles já podem ver. Não seja como os loucos que estão neste mundo, desesperados. Não caia nessas teorias de conspiração malucas que estão disseminadas entre o nosso povo. O crente precisa ser prudente, pelo amor de Deus. Olhe para as Escrituras. Cuidado também com os pregadores que você ouve. Hoje nós temos uma avalanche, uma disponibilidade impressionante de gente falando, e a gente pode clicar aqui, a gente tocar ali, a gente pode ouvir, mas cuidado, nesses tempos são tempos de loucura também. Sobretudo, volte para a Bíblia, vá ler o profeta Abacuque, faça um exame minucioso do livro de Jó, dos muitos salmos de Davi. Vá ler a vida de José, pega lá capítulo 37 a 50 de Gênesis,
Como é que os homens de Deus, os limpos de coração, eles olharam para a vida diante dos embates, dos problemas.